Todo mundo sabe que vive numa bolha. É uma discussão muito recorrente na internet. Cada um vive com seus privilégios, consequentemente, cada um vive numa bolha que não te permite enxergar o que tá fora dela. Isso é um fato. Mas a verdade é que, embora a gente repita muito essa frase, né? Poucas pessoas, de fato, sabem que estão dentro de uma bolha. Vou explicar. Basicamente, a gente vive num eterno looping de afirmar muitas coisas, mas não necessariamente praticar o que a gente tanto defende. E isso é mais comum do que a gente pensa. E hoje, com a internet, isso fica ainda mais evidente, né? Um grande fala-fala, mas que poucas pessoas de fato vivem aquilo que pregam. E não é que essas pessoas sejam hipócritas ou escrotas por isso. Na maioria das vezes, isso, na verdade, é simplesmente uma falta de autopercepção. Porque na nossa cabeça a gente sempre vai ter uma visão nossa perfeita, mas as nossas ações nem sempre condizem, né, com aquilo que tá na nossa cabeça, com aquilo que a gente imagina que a gente é, de fato. E é justamente por isso que eu coloquei esse título. E afirmo com todas as letras. Você só sabe que vive numa bolha quando você sai dela. Sem sair da tua zona de conforto, sem mudar teus hábitos, a tua rotina, sem se expor ao diferente, basicamente fica impossível tu ter essa autopercepção de, putz, tá, eu vivo numa bolha, de tu perceber as coisas que tu faz. Eu tive esse estalo numa conversa com o Ângelo que a gente teve essa semana, depois que ele voltou de uma viagem de uma semana pra São Paulo. E só dando um contexto, eu e ele, a gente já tinha ido algumas vezes pra São Paulo, o Ângelo muito mais do que eu, fui uma vez só, mas nunca tempo suficiente pra perceber como a cidade funciona. Era sempre aquela correria, né, de hotel, evento, aeroporto. Basicamente isso. Nessa semana, como ele ficou mais tempo, ele conseguiu experimentar a rotina real das pessoas ali, né? Isso trouxe vários choques, assim, de realidades, de percepções mesmo. Uma das coisas que ele comentou que pra mim foi bem engraçado foi que em Floripa, se tu é gente boa e trata as pessoas bem, você já tá dentro. Meio que não importa muito essa questão de status, roupa de marca, essas coisas. Sim, existem pessoas que ligam pra isso aqui, não é o ponto. Mas eu digo que culturalmente, no quesito corporativo, é muito mais acessível. No geral. Já em São Paulo, a experiência dele foi totalmente outra. Então, parece que se tu não tem um carro foda, se tu não tem roupa de marca, dificilmente as pessoas vão te acolher, vão te aceitar naquele ambiente. Ou simplesmente te dar atenção. E ó, tá? Ninguém falou isso como, isso é algo bom, isso é algo ruim. Não. É só realmente uma comparação de realidades, né? Esse contraste de uma cidade pra outra. Naquela mesma pegada, por exemplo, o pessoal fala de Nova York, que Nova York é uma cidade que tu não consegue ficar parado, porque a cidade, ela te empurra pra frente, ela sempre espera que tu esteja pensando no próximo passo, ela te força isso, né? Que tu sempre esteja à frente, que tu sempre esteja prosperando, que tu... Enfim, e claro, né, eu não tô generalizando, é óbvio que São Paulo é gigantesca e tem diversas vivências diferentes, mas vocês já entenderam o ponto, né? Morando em Floripa, a gente acaba achando que a vida é desse jeito pra todo mundo, então a mesma rotina, o mesmo ritmo, não digo entre as pessoas em si, sabe? Mas a tua realidade ali parece que é a de todo mundo e tu imagina que todo mundo no mundo viva isso e no máximo come uma comida diferente ali culturalmente falando ou tem um sotaque, entendeu? O ponto é que quando tu se acostuma com uma rotina, parece que ela se torna banal depois de um tempo, sabe? E parece que ela é um padrão e que todo mundo deveria viver esse padrão, de tanto que tu tá imerso naquilo, sabe? Só que quando tu vai pra São Paulo, tu percebe outras camadas. Então, tu tem a insegurança, o medo de ser roubado, coisa que aqui em Floripa, eu não vou dizer que é inexistente, mas é em lugares muito específicos e é isso, sabe? Mas é praticamente inexistente. A correria absurda, a pressão, enfim. E foi aí que eu pensei, né? Às vezes a gente defende um movimento Y, mas a realidade desse próprio movimento na minha cidade é de um jeito e em outra cidade, em outro estado, enfim, é totalmente diferente. E assim, esse vídeo é mais um emaranhado de ideias, assim, de pensamentos soltos que a gente foi tendo nessa conversa, meio sem pé nem cabeça. Mas, se eu fosse dizer o ponto desse vídeo, eu acho que seria isso, de o quanto tu viver dentro de uma bolha
E eu falo bolha, mas assim, realidade, uma rotina específica, enfim, te faz esquecer que nem tudo funciona igual em todos os lugares. Eu já imagino que alguém deu uma revirada de olho aí, porque parece ridículo, extremamente ridículo, né? Meio óbvio. Tipo, tá, é óbvio que cada lugar tem uma realidade diferente. Mas o meu ponto é que isso é muito mais uma crença meio que coletiva, entendeu? Algo intrínseco na nossa cabeça do que realmente a gente entender isso. E eu acho que só o fato do tanto de gente na internet que fica puto pela realidade XYZ de alguém e querer colocar a sua realidade acima da realidade daquela pessoa, já prova esse meu ponto, né? E até mesmo essa certeza pode estar distorcida quando tu vê ela de fato na prática, sabe? Sabe quando tu acreditou uma coisa a tua vida inteira, seja ela qual for, e quando tu se depara com essa coisa na vida real, ela muda totalmente a tua percepção sobre aquilo? E não necessariamente muda pro oposto, sabe? Às vezes tu continua concordando com aquela coisa, meio que confirma certas coisas, mas a tua percepção muda de toda forma. Parece que é como se tu tivesse recebendo aquela informação pela primeira vez e interpretando ela de um novo jeito. E é aí que entra a internet, né? E hoje tá lotada de gente que nunca sequer foi pra cidade vizinha e quer ditar o que acontece lá na Casa do Chapéu. E eu não tô falando só de diferenças culturais, políticas e etc. Isso se aplica para absolutamente tudo na vida. É gente que nunca empreendeu querendo ditar o que é empreender. Gente que nunca foi mãe querendo ditar o que deve ser feito na maternidade ou não. E como eu já falei, gente ditando o que deve ser implementado em outra cidade sem nunca ter pisado lá. É aquela famosa frase, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o tamanho da minha ignorância. E é um choque de realidade quando a gente sai de fato da bolha, né? Conhece novas culturas, novos lugares, novos pontos de vista. Porque muitas vezes são realidades que a gente tinha certeza que era de um jeito e tu descobre que é totalmente diferente. E isso nos arranca, né, do pedestal que essa bolha nos coloca. É desconfortável porque tu passa a viver a tua vida sem certezas absolutas sobre nada, mas ao mesmo tempo é bizarramente libertador. Porque a partir do momento em que tu conhece outras realidades, tu amadurece. Tu para de falar besteira por falar, tu começa a escutar mais, consequentemente ter mais empatia pelas pessoas e se desapegar dessa necessidade de ter uma opinião formada sobre tudo. E às vezes o caminho mais lúcido é justamente tu parar, ouvir, refletir e absorver antes de sair falando, sabe? Ou às vezes nem falar nada, só realmente ouvir e aprender o que aquela pessoa tá te falando, sabe? Sobre aquele assunto. A gente comete o erro grotesco de aprender só com figuras de autoridade, quando na verdade as pessoas mais comuns são as que mais trazem aprendizados práticos e reais pra gente, sabe? E o silêncio é mais do que necessário hoje em dia, né? Porque a internet é um lugar cheio de opiniões vazias de pessoas que sequer viveram sobre aquele assunto ou estudaram sobre ele, enfim, sem fundamento nenhum. Pessoas que mal saem do seu quarto querendo digitar o que acontece aí dentro da tua casa. Mas aí é que vem a parte mais interessante, talvez. Quando a gente percebe que a gente tá numa bolha, o desafio não é só sair dela, é também lidar com o vazio que vem depois. Porque pensa comigo, viver dentro da bolha é simplesmente perfeito, porque tudo gira em torno das tuas opiniões, das opiniões que tu concorda, as pessoas discordam das mesmas opiniões que tu discorda, tu tem respostas prontas, tu se sente parte de algo e no fim tu só repete as mesmas opiniões. Tudo isso dá essa sensação, talvez, de segurança, sabe? Bom, se todos pensam isso, logo, se eu pensar da mesma forma, eu vou me sentir segura porque eu vou estar fazendo parte de um grupo. Mas quando tu sai da bolha, meu Deus, eu não aguento mais repetir essa palavra, essa frase. Eu saí da bolha, bolha. Quando tu sai da bolha, tu percebe que nada é preto no branco. Que as pessoas têm motivações diferentes de verdade, que as realidades se chocam e o que funciona aqui
não funciona ali, o que funciona em Floripa não funciona em São Paulo e vice-versa. Isso literalmente dá uma sensação de vazio, porque tá aí agora o que eu acredito, o que eu desacredito, o que eu defendo, o que eu não defendo. Tu literalmente entra em crise existencial, que é a fase que eu tô agora. É nesse momento que muita gente desiste, ou às vezes nem tenta, e fica na bolha mesmo. Porque é muito desconfortável tu viver sem certezas absolutas. É cansativo ter que repensar tudo sobre tudo por conta própria. E o pior de tudo é que é um processo muito solitário. Mas é aquilo, onde tem desconforto, tem crescimento, isso é inevitável. E sair da bolha não é tu ir pra outra bolha mais confortável. É realmente aprender a lidar com a complexidade da vida. É aceitar que 90% das vezes não vai existir só uma resposta ou uma resposta certa e que o jeito que tu enxerga o mundo sempre vai estar incompleto de alguma forma. É uma guerra interna muito louca, porque ao invés de tu se sentir fraco, né, perdido, algo nesse sentido, isso te fortalece muito, porque tu começa a se tornar uma pessoa mais flexível, mais aberto, mais atento, alguém que sabe ouvir antes de opinar, que sabe observar antes de julgar e sabe ficar quieto quando o silêncio precisa ser a resposta. Uma frase talvez muito clichê seria que viver fora da bolha é aceitar estar em constante movimento, tu nunca tá parado. É saber que tu não precisa ter opinião sobre tudo, ou caso tu tenha, que ela pode mudar daqui a um tempo. Porque às vezes tu pode só simplesmente absorver, refletir e guardar pra si. E a real é que muita gente não tá disposta a isso. Quer que a vida seja daquele jeito. E eu entendo e não julgo, sinceramente. Porque às vezes dá vontade mesmo de só ficar naquela posição confortável. E é isso. Sinceramente, a vida sempre vai ser mais leve desse jeito. A gente, como dizem, né? A ignorância é uma bênção. Mas tudo tem um preço, né? Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra alguém. Eu, honestamente, tô saindo dessa inércia e me tornando uma pessoa muito mais quieta e reservada. E eu sou extremamente espalhafatosa, assim. Eu falo, eu gesticulo, eu sou toda doida. E eu nunca estive tão bem ficando mais quieta e mais contida. Não pelo que os outros esperam de mim, não porque os outros querem que eu seja de alguma forma, mas porque agora eu só converso sobre assuntos profundos ou me abro sobre determinadas coisas com pessoas que eu realmente sinto que eu deva, sabe? Que eu possa ter essa vulnerabilidade. E eu tenho visto de verdade o quanto pessoas comuns podem trazer aprendizados muito melhores do que muito professor ou filósofo por aí. Talvez alguém ache bobeira tudo que eu falei aqui, mas quem é que não fala bobeira hoje em dia na internet, né? Espero que pelo menos a minha bobeira tenha te ajudado de alguma forma. Se curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!